Bom, então, olá, meu nome é Andrei Luiz de Peregrin, eu sou estudante do curso de Licenciatura em História da Uninter Educacional de São Miguel do Oeste. Estou fazendo esse vídeo como comprovação de estágio supervisionado, ensino médio, pesquisa de contexto escolar e observação. E eu vou falar um pouco sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial e a influência política e econômica que essa guerra teve no Brasil no período anterior e durante e posterior à guerra também, né, que foi um momento muito marcante da história mundial. Então o Brasil era um país que vivia uma ditadura, a ditadura do governo Vargas, que mantinha relações comerciais com os Estados Unidos e com a Alemanha. No período pré-guerra, a Alemanha era um dos maiores, o segundo maior parceiro comercial do Brasil, ao qual mantinha diversas relações econômicas e também algumas relações políticas, em função de que o presidente naquele período, Getúlio Vargas, enxergava a Alemanha como um país muito desenvolvido, um país que produzia muito, em que a mão de obra, que os trabalhadores estavam, de certa forma, o trabalho evoluía na Alemanha. E essa visão que o Getúlio tinha da Alemanha naquele período, no período pré-guerra, fez com que eles se tornassem grandes parceiros comerciais no período. Isso levou a uma influência política nazista muito grande no Brasil, país o qual até teve algumas células nazistas no Brasil, né, que perduram aí até hoje, em função dessa semelhança da visão política que esses dois países tinham. Além de política também, o Brasil era um grande importador de armas da Alemanha, numa empresa chamada Krupp, a qual vendia armamento bélico militar para o Brasil, desde o período pós-Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha voltou a se industrializar nos anos 30, com a ascensão do nazismo. Essa empresa exportava, aí, devido a essas relações políticas e econômicas com o Brasil, armamento bélico, armamento militar para o exército brasileiro. E nesse período também, então, os Estados Unidos eram um grande parceiro comercial do Brasil, em função da proximidade, em função da potência econômica que os Estados Unidos sempre foram, tanto no período pré-guerra quanto no período posterior a ela. Eram dois países que eram os principais parceiros econômicos do Brasil. Essas semelhanças no contexto político que o Getúlio Vargas enxergava na Alemanha e tentou implantar também, de certa forma, na política interna brasileira, fizeram com que a balança pendesse para o lado da Alemanha no período pré-guerra, em que o país estava, as tensões aumentavam na Europa, mas a guerra ainda não tinha eclodido. E isso fez com que os Estados Unidos enxergassem um ponto de tensão entre o Brasil, pelo fato do Brasil estar no mesmo continente do que os Estados Unidos, pela proximidade que o Brasil tinha com um cabo em que se chegasse um ponto mais próximo da África, na América, né? E isso os Estados Unidos enxergaram uma certa fraqueza na facilidade em que os outros países teriam de chegar até o território americano passando pelo Brasil, o que fez com que os Estados Unidos olhassem para o Brasil com outros olhos, querendo ter uma influência maior na nossa região, no nosso país, né, de forma geral. Por isso, então, os Estados Unidos lançaram uma política de boa vizinhança, né, favorecendo acordos comerciais com o Brasil. Esses acordos, então, comerciais com o Brasil favoreceram a secção da borracha para os Estados Unidos, a permissão de uso de bases militares no Nordeste brasileiro, e em troca os Estados Unidos, então, aceitaram financiar a construção da siderúrgica em Volta Redonda e fornecer equipamento militar para o Brasil, né? Isso já no período pré-guerra, com a entrada do começo da guerra, em que os Estados Unidos já imaginavam a sua participação. No ano de 1939, quando a guerra eclodiu na Europa, os Estados Unidos já imaginavam que esse conflito seria de uma abrangência mundial e que a participação dos Estados Unidos na guerra era inevitável e uma questão de tempo. Então, nesse contexto, antes da entrada dos Estados Unidos na guerra,
Eles já enxergavam que eles tinham que ter uma influência maior na América, em função dessa proximidade com o Brasil da África, por ser o ponto mais perto da África, da América, né, localizado no Brasil, onde os Estados Unidos então construíram uma base naval, né. Em troca dessa base naval, então, eles emprestaram aí uma quantia de 20 milhões de dólares para o Brasil construir a primeira siderúrgica nacional, né, que fazia parte do plano de desenvolvimento do governo Vargas no período pré-guerra, em que ele enxergava que o início da industrialização do Brasil se daria com a criação de uma siderúrgica nacional, capaz de fornecer aí a matéria-prima para o desenvolvimento industrial nacional, né. Então, com isso tudo, o ponto crucial para a tomada de lado brasileiro na Segunda Guerra Mundial foi quando os Estados Unidos, então, realmente declararam guerra contra o eixo, né, contra os países do eixo, e adentraram oficialmente a Segunda Guerra. Essa postura, então, fez com que o Brasil adotasse uma postura diplomática contrária aos países do eixo. Em 1942, o Brasil rompeu relações com esses países e adentrou aí a Segunda Guerra Mundial, firmando uma parceria com os aliados, né, com os países aliados, entre eles os Estados Unidos da América. Essa entrada, então, na Segunda Guerra fez com que o Brasil mobilizasse soldados que foram enviados para o fronte de batalha em novembro de 1943. Então foi criada a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e aproximadamente aí um corpo de 25 mil soldados brasileiros foram enviados pelo comando do general Mascarenhas de Moraes, chamados pracinhas. Esses soldados brasileiros, que eram chamados de pracinhas, derivado de praça, que significa soldados, foram enviados então para lutar pelo lado dos aliados, pelo lado dos países aliados na Segunda Guerra. Esse envio de soldados brasileiros, então, para a guerra não foi uma imposição dos Estados Unidos, mas surgiu de uma demanda do próprio governo brasileiro, que queria mostrar a parceria brasileira com os países aliados. Os pracinhas, então, foram integrados ao 5º Exército Americano e atuaram em combates no norte da Itália. Entre esses combates, a ação dos pracinhas, então, não foi nada fácil na Segunda Guerra Mundial. O primeiro porque o treinamento recebido no Brasil e nos Estados Unidos não era próximo à realidade que a guerra nos mostrava. Os soldados não estavam habituados aos climas frios dos montes alpinos, apeninos, que atravessavam a Itália, e nem eram acostumados a lutar em locais montanhosos. Na Batalha de Monte Castelo, foram onde houveram as maiores baixas do exército brasileiro. Em torno de 400 pracinhas morreram naquele local. Além disso, foi fundamental para o esforço de guerra a secção de bases navais e áreas do território brasileiro. Como eu falei anteriormente, os Estados Unidos tinham uma visão muito abrangente mundial, em que a aproximação da Alemanha ao território brasileiro ou dos países do eixo, podiam ser prejudicial ao território norte-americano, em função aí do litoral brasileiro ser muito desprotegido e da proximidade com o ponto mais próximo da América, com a África, né, onde os Estados Unidos então criou a base naval. Também as praias do Rio Grande do Norte, o litoral brasileiro, muito desprotegido. Isso fez com que os Estados Unidos então criassem a base naval aí no Rio Grande do Norte. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, foi desfeita no ano de 1946, deixando o legado aí dos brasileiros que lutaram na Segunda Guerra, que lutaram pelos países aliados em função das dificuldades que foram impostas a eles, do pouco conhecimento militar que os brasileiros tinham e do despreparo dos armamentos também, que era muito grande. A realidade dos cidadãos brasileiros naquele período era muito diferente da realidade dos europeus, que já eram acostumados, ou acostumados não, mas que já vinham do histórico de guerra, do histórico de batalhas que o continente europeu vivia. Tanto que
o continente europeu foi o responsável pela Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, de certa forma, foi responsável pela Segunda Guerra Mundial, em função das dificuldades da Primeira, né? A Segunda Guerra Mundial só aconteceu em função do Tratado de Versalhes e das dificuldades econômicas em que o continente europeu se encontrou após o final da Primeira Guerra, após a destruição de todas as batalhas, que voltou a se repetir também então na Segunda Guerra. Essa participação então do Brasil na Segunda Guerra aumentou as tensões internas no Brasil, aumentaram as tensões políticas e as contradições internas do governo de Getúlio Vargas. Afinal, os brasileiros lutavam contra uma ditadura, contra a ditadura nazista e nazifascista, mas viviam sob um regime antidemocrático do presidente Getúlio Vargas, né? Como eu falei anteriormente, ele era um grande idealista, ou era muito próximo aos planos de governo nazifascistas, tanto que tentou implantar, de certa forma, algum viés político deles dentro do nosso território. Então, receoso o Getúlio Vargas de que os soldados pudessem, agora experientes, né, após a guerra, após ter uma visão democrática ou da luta pela democracia que eles participaram, em que esses soldados brasileiros se voltassem contra o governo. E isso fez com que o Getúlio Vargas desfizesse rapidamente o contingente militar brasileiro. Essas posturas, então, acabaram por deixar os militares com um sentimento de inferioridade e parecendo que o Getúlio Vargas tentou ridicularizar a participação dos brasileiros na guerra, fazendo com que eles achassem que tinham sido esquecidos, né, pelo governo brasileiro após a guerra. Isso influenciou muito, então, a posição dos militares após a Segunda Guerra, né, em que eles se sentiram diminuídos pelo Estado, esquecidos pelo Exército Brasileiro. Tanto é que o Brasil, de certa forma, não valoriza a sua participação na guerra, enxerga a participação brasileira como uma participação muito pequena e irrelevante, né? A gente sabe que não é verdade, os militares foram lá, participaram ativamente da guerra, um contingente muito grande, são cerca de 25 mil militares, 40 pilotos brasileiros, vários aviões, algumas fragatas de guerra também, sem falar de todos os militares que participaram, né? E para encerrar, então, algumas curiosidades do Brasil na Segunda Guerra. A história diz que pelo menos um brasileiro foi enviado a um campo de concentração nazista. O Major Brigadeiro Otton Correia Neto teve seu caça derrubado durante um ataque à ponte Caçarsa, na Itália, no dia 26 de março de 1945. Ele foi feito prisioneiro e ficou num campo de concentração na Alemanha até 29 de abril, já quando a Alemanha estava nos seus dias finais da guerra. Os brasileiros também então chegaram a enfrentar temperaturas negativas de até 20 graus nos Montes Apeninos, na Itália. O capitão aviador Alberto Martim Torres é considerado o maior piloto da história da aviação brasileira, o piloto da FAB, Força Aérea Brasileira. Participou de aproximadamente 100 missões de guerra na Itália e de 76 missões de patrulhamento da costa brasileira. Em reconhecimento, então, para encerrar, em reconhecimento ao trabalho realizado pelos brasileiros, várias cidades italianas batizaram ruas e praças com o nome de Brasil. E na cidade de Pistoia ainda se conserva um monumento aos pracinhas caídos em combate. Os pracinhas, esses os soldados brasileiros que participaram então ativamente da guerra no país, na Itália, né, no país europeu da Itália. E esse então é o meu vídeo do estágio supervisionado, falando um pouco sobre o Brasil na Segunda Guerra. Lembrando que o Brasil, um dos pontos mais relevantes para a tomada de lado do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foi então esse empréstimo milionário para a construção da siderúrgica nacional, esse plano do governo, desenvolvimento do governo Vargas, em que ele queria industrializar o país. Foi a aproximação então dos Estados Unidos, em função também da criação da base naval no norte brasileiro, no ponto mais próximo com a África, os principais fatos que levaram à tomada de lado do país na Segunda Guerra. Também o fato de que
a Inglaterra tinha imposto um bloqueio naval à Alemanha, o que dificultou então o comércio entre o Brasil e a Alemanha, o comércio naval entre esses dois países, enfraquecendo de certa forma essa relação econômica e favorecendo então os Estados Unidos da América, para que eles pudessem influenciar mais fortemente, mais ativamente no nosso país. É importante falar também que alguns personagens foram criados durante esse período para influenciar o imaginário popular brasileiro. Um personagem mais famoso, então, criado foi o Zé Carioca, que foi criado pelo estúdio Walt Disney, tentando então mexer com a curiosidade, com o imaginário popular, favorecendo, criando uma visão mais positiva dos Estados Unidos, criando uma visão do país, tentando mudar a visão dos brasileiros sobre os Estados Unidos, favorecendo aí essa influência cultural do país norte-americano com o nosso país, para que o Brasil tomasse essa decisão de lado voltado ao lado norte-americano. Tá? E é assim que eu me despeço.